Bom, esse vai ser um vídeo então sobre strop. Em boa medida, esse vídeo também vai ser um vídeo de agradecimento a um grande amigo baiano de Vitória da Conquista, o Carlos Henrique, que me mandou esse presentaço aqui. Parece um strop desses da Lee Valley ou do Knife Center, aqueles que custam uma bagatela de dinheiro, mas ele é que fez, tá? Isso é uma obra de artesanato dele, madeira de lei, couro com a soleta para cima de um lado. Soleta é o equivalente à parte da pele do couro, tá? Seria a parte externa do couro. Quando a gente fala soleta, é essa parte mais regular do couro. Quando a gente fala raspa, é a parte interna do couro, que fica em contato com as fáscias e músculos, né? Então, nesse lado aqui desse strop que ele me mandou de presente, o couro com a soleta para cima, e do lado de cá, talvez um material que o pessoal não esteja muito acostumado, EVA, e funciona muitíssimo bem, tá? Então, em parte esse vídeo é para agradecer o Carlos pelo presentaço que ele me deu. E o Carlos, para os amigos terem uma ideia, é uma pessoa extremamente generosa. E não digo isso por causa do presente que ele me mandou, não é isso. Ele é daquelas pessoas que são intrinsecamente generosas. É uma pessoa que dedica parte do seu tempo para causas sociais, para ajudar os desvalidos, né? Tem um trabalho de orientação de jovens, tipo escotismo, tá? E uma coisa que vai sintetizar bem o espírito desse meu amigo baiano, os amigos vão entender bem. Eu moro em Governador Valadares, a maioria sabe disso, e Valadares é cortada pelo Rio Doce. É a maior cidade cortada pelo Rio Doce. Quando daquele rompimento da barragem da Samarco em Mariana, que houve o despejo de todo aquele rejeito de mineração no leito do Rio Doce, assim que a notícia saiu e que a água estava imprestável para ser consumida, mesmo tratada e tal, o Carlos me passa um e-mail falando: Cabral, ó, já estou com a turma toda a postos aqui, o que você está precisando? Um caminhão de água mineral? A gente arranja e manda para ir rapidinho. Eu falei: não, moço, calma, precisa não, a Samarco está fornecendo aqui e tal, tá tranquilo. Mas é desse tipo de pessoa que eu estou falando em termos de generosidade. Ele entrou em contato comigo para saber se precisaria que ele mandasse água ou alguma outra coisa, que ele já estava pronto para mobilizar o pessoal lá. Então, Carlos, esse vídeo fica como um agradecimento pelo seu presentaço, vamos dizer assim, tá? Só para vocês terem uma ideia, olha o strop que eu uso. Olha a diferença de qualidade. É brincadeira, esse aqui é o presente que eu ganhei, esse aqui é o que eu uso, né? É uma barrinha de plástico com um couro com a raspa, com a soleta para cima, e do outro lado um couro com a raspa. E é isso aqui. E eu uso, eu vou deixar claro isso ao longo do vídeo. Mas vamos lá. Tecnicamente, o que é um strop? O strop é qualquer material que tenha uma certa resiliência e compressibilidade, sob pouca força. Porque se a gente for pensar, todo material tem uma certa compressibilidade. Por exemplo, o concreto. O concreto tem compressibilidade, só que sobre altíssima pressão, muita força, tá? Então ele não se presta como strop. Aí o pessoal vai perguntar: Cabral, e quando eu estou sem pedra aqui, mas essa barra de aço, vamos servir como um exemplo, como se fosse uma pedra. Se eu tenho uma pedra e passo a lâmina na pedra do tipo edge trailing, ou seja, passando manteiga no pão, isso é strop? Não, gente. Tecnicamente isso não é strop, por essa característica, essas duas características que eu falei, que a pedra não tem, tá? Que é resiliência e compressibilidade. Ah, Cabral, então qual é o material do strop? Couro é? Couro é um material para strop. EVA? É, e muito bom, como eu vou comentar aqui. Ah, mas pode usar jeans? Pode usar jeans.
Pode usar tecido de algodão? Pode usar tecido de algodão. Pode usar papelão? Pode usar papelão. Ah, e folha de papel? Pode usar folha de papel, porque ela, apesar de ser fina para os nossos padrões, ela é muito mais espessa do que o fio extremo de uma lâmina de corte, que é em torno de 1 micron. Ah, posso usar fita adesiva? Pode usar fita adesiva. Gente, pode usar até folha de bananeira seca, se você quiser usar. Tá? Até folha de bananeira seca serve como strop. O problema é que as pessoas ficam querendo inventar. Ah, mas eu posso usar. Pode, gente, pode usar quase qualquer coisa. O problema desses diferentes materiais é uma coisa chamada repetibilidade. Você conseguir consistência, você conseguir repetibilidade com aquele material. O couro é um dos materiais mais consagrados para isso, tá? Então é um dos mais usados. O EVA está se mostrando um excelente material para isso, assim como o jeans é muito usado. Mas fugindo muito daí, eu digo que é querer inventar. É proibido? Não, de forma alguma. Até a palma da mão, a face lateral da palma da mão, você pode usar como strop. Aí você fala assim, mas vai desgastar a lâmina, não vai polir a lâmina? Não, você vai realinhar o fio, ligeiramente rolado, tá? Ligeiramente. Mas e se eu passar... pessoal, as pessoas chegam ao cúmulo da viagem, que é assim, e se eu passar óxido de cromo na mão e usar o strop, ele funciona como couro? Na verdade, funciona semelhante ao couro, sim, porque o óxido de cromo... Agora, vejam a que ponto chega a viagem das pessoas. As pessoas não querem saber o que é o melhor material, mesmo em termos de relação custo-benefício. Elas querem saber o que elas podem inventar. E criatividade é igual estupidez humana, não tem limite, nem para uma nem para outra. Então, pode usar o que quiser, tá? Vamos deixar assim. A questão é, você vai conseguir resultados consistentes e que sejam reproduzíveis toda vez que você for afiar? Você vai usar toda vez aquele material? Se não, para que inventar? Vá no tradicional. Use o couro, o EVA, o jeans ou qualquer outro material que você queira, mas use basicamente aquilo. Ah, eu quero usar balsa ou pinho. Use a balsa ou pinho. Eu vou falar as diferenças que tem entre os diferentes materiais de forma bem geral, tá, gente? Não vou ficar citando um por um, não. Então, já que nós já especificamos o que tecnicamente é um strop, vamos lá a alguns detalhes. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu costumo guardar o meu strop numa bolsinha, tá? Todo strop deveria ser guardado ou numa sacolinha, ou numa bolsinha, ou numa caixinha. Por quê? Para não tomar poeira, não agregar poeira nele. Ah, Cabral, mas poeira vai interferir no uso do strop para polir e eliminar a rebarba de uma lâmina? Ô, gente, olha, eu estou para falar aqui em termos de faca e canivete, não. Mas muito do que eu vou comentar aqui acerca de strop é baseado no muito que eu já li, no que eu já vi de foto de alta resolução, de microscopia, tá? Mas normalmente quem faz os melhores trabalhos nesse campo, né, tanto em detalhamento, com foto passo a passo, comparação de como é que funciona um tipo de strop com outro, um tipo de abrasivo com outro, uma técnica com outra, é o pessoal das navalhas, tá? E apesar de todo mundo achar que navalha, faca e canivete é a mesma coisa, navalha não é a mesma coisa, gente. Navalha é o que eu costumo brincar, é um artefato de corte com um sistema de guia de ângulo embutido. Por quê? Vamos usar aqui minha faca de cobaia, que é essa Guepardo Police. A Guepardo Police, ela tem um hollow bem raso, tá? E as navalhas, a maioria delas são hollow ground. Existem algumas navalhas full flat, mas a maioria das navalhas são hollow ground. E quando você vai usar o strop, ou mesmo a pedra para afiar a navalha, você apoia toda a navalha na pedra ou no strop, ou seja, você apoia a espinha e o fio, porque o hollow é exatamente isso aqui. Então, quando você toca a navalha no meio que você vai polir ou afiar, está tocando a espinha
e o fio. E aqui o meio, o rolo, fica livre. Então ela tem 2 pontos de apoio. Então o ângulo é sempre o mesmo. É por isso que eu disse que ela tem um sistema de guia auto embutido, tá? Então, faca e canivete não é muito assim. E faca e canivete, gente, não precisa do nível de agudeza e afiação de uma navalha, tá? São coisas diferentes. Tanto é que em termos de navalha, quando a gente fala em canivete e faca, nós estamos falando fio aí de 1 micron, 0,7 micron, meio micron. Quando a gente fala em navalha, as melhores afiações de navalha ficam em 0,1 micron. Aí você fala assim, nossa, isso tudo, Cabral, 1/10 de micron? É, 1/10 de micron. Mas nem são as melhores das melhores. As melhores das melhores, o fio extremo, tá? Aquele que fica ali no último 1 micron, meio micron do fio em distância, tem aí na casa de 30 nanômetros, 50 nanômetros, ou seja, 0,05 microns. Isso é uma coisa assim que a gente não consegue sequer imaginar. Então, vamos deixar claro que muito que eu vou falar é devido a tudo isso que eu já vi e aprendi nesse mundo das navalhas. E eu não uso navalha. Isso foi lendo quem usa, quem se dedica, aqueles caras que são, desculpem o termo, mas fanáticos pela navalha e querem saber as minúcias. E eles normalmente fazem os melhores trabalhos dessa área, tá? Então vamos lá. Quanto aos materiais, nós já vimos aqui que pode ser uma infinidade de materiais, mas o ideal seria que a pessoa se ativesse aos materiais mais tradicionais. Ela pode usar outros? Pode usar outros, mas a questão toda é aquilo que eu falei da repetibilidade. Por exemplo, tem diferença em strop entre o EVA e a soleta ou a raspa do couro? Tem, porque o EVA, mesmo esse aqui que é de alta densidade, ele tem uma compressibilidade muito maior do que o couro, tá? Então, você tem que dosar a força. E outra coisa, gente, para o pessoal das navalhas, eles classificam a pressão exercida durante o strop em 3 categorias. A leve, que eles dizem que é em torno de 50 gramas, ou seja, você tira inclusive o peso da lâmina ao fazer o strop. É algo bem suave. Tem aquela que eles chamam de moderada, que é em torno de 150 gramas, ou seja, basicamente o peso dessa lâmina aqui, ela pesa pouco mais do que isso. E o que eles chamam de pressão severa, que é em torno de 300 gramas. Pois muito bem. E qual a técnica que eles usam? Eles dizem o seguinte: com um bom material abrasivo, você consegue ver resultados de polimento e principalmente de eliminação de rebarba com 10 passadas de cada lado. Mas eles consideram que os melhores fios são obtidos entre 50 e 150 passadas de cada lado com pressão leve. E vamos lembrar, a navalha ela tem um guia embutido de ângulo, ou seja, o ângulo é sempre o mesmo. Então, se me perguntassem, Cabral, qual que você consideraria o uso correto do strop? E veja bem, é o que eu considero, não significa que seja o correto, é o correto para mim, Cabral. Cabral, isso é o correto para mim, não significa que é o correto absoluto. Outras pessoas podem ter experiências diferentes, com resultados diferentes e preferirem os outros resultados. Eu não estou aqui para criar polêmica, nem criar confusão com ninguém. Apesar de que, enganosamente, o título desse vídeo é só strop, um título bem conciso e simples, mas esse é um dos temas mais controversos, tá? E que mais causa confusão na afiação. Então, gente, para mim, o uso, se eu for... E outra coisa, eu não retiro o que eu coloquei nos vídeos anteriores de afiação, em que eu recomendo os amigos que estão começando, quer acabem seus fios numa carborundo, no lado fino, ou mesmo no lado grosso, ou numa pedra 1200, ou numa pedra 3000, ou 4000, ou 6000, ou 12000, o uso do strop vai melhorar esse fio para quem está começando. Só que, qual o uso do strop?
pegar simplesmente o strop e vir aqui na mão livre e fazer isso? Não. Por quê? Gente, como eu já disse, resiliência e compressibilidade. Vamos usar uma espuma de alta densidade, uma D45 para exemplificar. Imaginem que a régua seja uma lâmina. Quando ela passa no strop, mesmo com pequena força, vocês vão ver que se forma, eu espero que seja visível no vídeo, se forma uma pequena ondinha aqui atrás, tá? O que ocorre toda vez que você passa algo no strop, ele cede um pouquinho, então levanta uma porçãozinha logo à frente ou atrás do fio, como que, depende do ponto de vista. Se você coloca pressão demais, essa onda aumenta muito e começa, inclusive, a tocar na parte superior do fio, não só na borda extrema, mas na parte superior do fio. É por isso que eu digo que não se deve colocar pressão quando se vai fazer o strop, tá? A mão livre, então, é um problema, porque normalmente a tendência é arredondar esse fio. E o que o strop faz? Mesmo na navalha, o pessoal usando pouca pressão, quando o fio é muito bem feito e muito bem estropado, vamos usar esse termo, há um ligeiro aumento no ângulo original daquele fio. Então, as melhores navalhas costumam ter aí 16 graus incluso, ou seja, 8 graus de cada lado, em cada face dela. Com o uso correto do strop, ela aumenta a agudez do fio. Então, vamos dizer, um fio que era isso aqui mais ou menos, ele passa para isso aqui na borda extrema. Eu estou falando dos 1 ou no máximo 3 últimos microns do fio. Tá? Então é lá na bordinha extrema, não é nem perto de chegar no ombro do fio, nem perto. Fica, em termos macro, a gente diria, fica a quilômetros disso. É lá na bordinha extrema mesmo, é o que é chamado de microconvexidade. Tá? Isso melhora a agudez, ou seja, o fio fica um pouco mais fino ali na bordinha extrema mesmo. E apesar de haver um ligeirinho aumento no ângulo, nos últimos 1 a 3 microns desse fio. Com a força moderada, 150 gramas, o aumento costuma ser de 4 graus, ou seja, uma navalha que tinha 16 graus incluso passa para 20, ali naquela borda extrema ali. E com a força de 300 gramas, esse aumento pode se dar até na casa de 8 graus, ou seja, uma navalha que originalmente tinha 16 graus de fio incluso, passa a ter 24 graus, ou seja, 12 de cada lado. Isso é um aumento absurdo, isso diminui a habilidade de corte. Aí a pessoa fala assim, mas como a pessoa faz barba com isso? É muito simples, gente. O que ocorre, apesar de todo esse aumento no ângulo lá na borda extrema, é que o gume propriamente dito, que não chega a ter nem 1 micron, é menos do que isso, aquela bordinha extrema, ela continua aguda, tá? E um fio de cabelo humano, em média, tem entre 50 e 70 microns de diâmetro. Um fio de barba tem mais do que isso de diâmetro. E todo fio de pelo, ele é normalmente uma camada sobreposta de escamas. Vocês imaginem mais ou menos uma camada de escama de peixe? Um fio de cabelo humano é mais ou menos aquilo. Então, quando você tem a bordinha extrema do fio aguda, mesmo que logo abaixo dela você tenha um aumento do ângulo do fio, um arredondamento ali logo abaixo, aquela bordinha extrema entra debaixo de uma daquelas escamas e aí o corte se dá no pelo, tá? Mas é muito comum, vocês vão encontrar isso no YouTube, pessoas que usam o strop, botando pressão, sem levar muito em consideração o ângulo e tal, e conseguem rapar cabelo do braço com uma facilidade incrível, mas aí a pessoa tenta cortar um tomate maduro e a lâmina, o que ocorre? A lâmina corre em cima da pele do tomate e não entra. Aí você fala assim, poxa, como é que pode uma coisa dessa? Isso é uma contradição. Rapa o cabelo fácil e não consegue entrar na pele do tomate? Aí é que tá. Aquele fio, nos últimos 2 ou 3 microns ali, aumentou tanto o ângulo que chegou a arredondar. Só a bordinha extrema ali é que continua aguda, então ela até consegue rapar o cabelo,
Parece até suave ao fazer isso, né? Porque você tem aquela camada arredondada entrando em contato com a pele. E, no entanto, quando você vai fazer isso no tomate, aquela bordinha extrema ela até começa a querer entrar na pele do tomate. Mas aí essa porção arredondada, que ficou assim por causa do estrópico, apoia na pele do tomate e não vai cortar. Tá? Então essa é uma das explicações para esse fenômeno que normalmente a gente vê em vídeos. O cara com um fio que ele fala assim, depois que eu passei no estrópico, antes eu cortava o tomate fácil, agora eu não corto mais. A explicação é essa. Vamos lá. Outra questão que muita gente me faz. Cabral, com o uso do estrópico, não sei, vamos ver se aqui dá para pegar bem. Essa porção aqui está mais esverdeada e acinzentada, que foi usada, né? Eu inclusive falei com o Carlos que eu vou cortar esse estrópico no meio, eu não preciso desse tamanho todo. Vou guardar isso aqui numa sacolinha a vácuo, para se algum dia eu fizer alguma besteira com esse aqui, eu tenho um estrópico nota 10 igual esse, 0 km guardado. Mas, Cabral, como é que eu limpo isso aqui quando ele já estiver muito preto, ou seja, com muito resíduo de metal? E aí provavelmente vai interferir no fio. Gente, é bem da verdade, quando a gente está falando em termos de faca e canivete, nem interfere muito não. Se for o caso, você passa uma nova camada aqui de pasta de óxido de cromo e manda bala. Mas tudo bem, quer limpar? Quando é couro e o lado da raspa, eu normalmente recomendo que a pessoa use uma lâmina meio cega, basta raspar aquilo ali e pronto. Mas, por exemplo, quando nós estamos lidando com o lado da soleta, ou num caso aqui que é um EVA, ou se for um jeans, se você for usar uma lâmina, você corre o risco de danificar esse EVA, ou eliminar essa camada superficial da soleta e logo abaixo dela está a raspa, né? Aí você fala assim, Cabral, e aí como faz? Material altamente tecnológico, última geração, borracha escolar. Tá? Do mesmo jeito que eu uso borracha escolar para limpar minhas hastes cerâmicas e às vezes até pedra, pode ser usada a borracha para limpar o estrópico. Aqui está esverdeado e acinzentado. Não sei se a câmera consegue mostrar essa diferença. Mas aí nós só vamos usar uma borracha. Pronto, vocês veem que o resíduo da borracha ficou... Bom, eu digo eu consigo ver daqui. Com a minha câmera eu não sei, acho que não, vocês não conseguem ver. Mas pronto, voilá. O estrópico, o EVA está novo em folha, entre aspas, né? Eu eliminei toda a sujeira, porque ao passar a borracha, ela adere tanto no óxido de cromo como no resíduo de metal que está aqui na superfície do EVA, isso se embola com a borracha e sai no resíduo da borracha. Então você tem uma superfície quase 0 km para reaplicar o abrasivo. Outra coisa, gente, espero que dê para perceber nesse meu estrópico, ele não precisa ficar verdinho igual um pano de sinuca. Do jeito que está aqui, ele já funciona. A parte da raspa normalmente fica mais verdinha, porque a pasta adere melhor nela, tá? Então, mas não há necessidade de ficar verdinho igual um pano de sinuca, não. E agora eu já comentei o porquê da bolsinha aqui, né? Que é para guardar o estrópico, evitar poeira. Então vamos lá. Cabral, então qual a técnica você recomendaria de uso do estrópico? Você colocar o estrópico num artefato guiado, num angulador, né? Pode ser de madeira, pode ser de metal igual os meus, ou simplesmente um toquinho aqui para apoiar o estrópico. Se for um estrópico grande desse, você coloca, sei lá, um toquinho aqui, segura aqui, posiciona a sua lâmina na vertical e pronto, usa o estrópico, sem botar força. Tá? Aqui você vai estar replicando mais ou menos como é feito na navalha. Tá? Só que em vez de você ter o sistema guia embutido na própria lâmina, o toquinho que está te dando a angulação do estrópico, você só vem com a lâmina na horizontal certinha e passa. Pronto, de um lado e do outro. Cabral, quantas vezes eu tenho que passar? Gente, como eu já disse, faca e canivete não é navalha. Então, Cabral, eu vou precisar passar 100 vezes. Você pode passar, você vai ter uma qualidade melhor de fio. É necessário isso? Não. Por quê? Porque no caso de faca e canivete, normalmente o uso principal que a gente dá para o estrópico é a eliminação da rebarba e alinhamento da borda extrema do fio. Dá um polimento, se você usar uma pasta abrasiva, dá polimento sim.
Então, você está melhorando esse fio. Mas com 10 passadas de cada lado, gente, qualquer um pode fazer a experiência em casa. A grande vantagem é isso. Acabou seu fio na pedra, dá 5 a 10 passadas de cada lado da faca ou canivete no strop, angulado do jeito que está aqui, não a mão livre e tal. De leve, tirando todo o peso da lâmina e tal, e vê o resultado. No cortar uma folha de papel, no cortar um tomate, no cortar uma cebola, você vai ver que melhora, tá? Ah, não, Cabral, mas eu quero ultra fio, porque eu tenho um canivete que é um capeta para cortar. Tá, então dê 100 passadas, como faz o pessoal da navalha, tá? Mas com algum material abrasivo. Ah, Cabral, mas antigamente o pessoal usava só o couro. Gente, antigamente, o curtimento do couro, se usava muito cromo no curtimento de couro. Isso foi proibido na quase totalidade dos países por causa do alto grau de poluição ambiental. Então hoje, os couros curtidos antigamente já vinham saturados de cromo. Por isso que além de realinhar os fios, eles também poliam os fios, tá? Então hoje isso não acontece. Então se você usar só o couro limpo, igual ele está aqui, ele vai realinhar o seu fio, tá? Ele dá essa melhoradinha e dá uma coisa que a gente chama de brunimento, ou seja, em inglês o termo acho que é... Como é que... gente, fugiu o termo agora. Nossa. Bom, não importa. O que é o brunimento? É aquele lustro, tá aí, a palavra correta é essa. Ele não está afiando mais, ele não está tornando seu fio mais agudo. Ele está dando uma lustrada na superfície do fio. Ou seja, ele está exacerbando o polimento que tem ali, sem, no entanto, desgastar mais aço. Tá? A diferença é essa. Então, para ser usado EVA, para ser usado couro e tal, para ele ter um efeito de desgaste e polimento maior, com agudização da borda extrema, esse strop vai ter que estar carregado com um material abrasivo. Qual material abrasivo? Olha, gente, existem N materiais abrasivos. Pessoal, Cabral, eu posso usar pasta de dente? Pode, pasta de dente tem material abrasivo. Cabral, eu posso usar massa de polir carro? Pode, ela tem material abrasivo. Mas aí eu pergunto para a pessoa, você sabe qual material abrasivo que tem na massa de carro? Não, Cabral, eu não sei. Você sabe qual o tamanho médio da partícula abrasiva da massa de polir carro? Não, Cabral, eu não sei. Bom, então você sabe que ela dá resultado, mas você não sabe qual o constituinte abrasivo dela. E você nunca comparou o resultado, por exemplo. Ou seja, você nunca pegou um strop, passou a massa de polir e usou uma faca sua, deu 10 passadas contadas e tal, e testou o resultado. E depois limpou o strop, passou óxido de cromo, quer seja pasta jacaré, quer seja de alux, quer seja essa que eu uso, que é a Chrome Inox, passou 10 vezes e testou o resultado. Não, Cabral, eu nunca fiz isso. Então, quer dizer, você sabe que a massa de polir número 1, número 2, número 3, sei lá o número desses troços, funciona, mas você não sabe a efetividade dela e você nunca comparou a nada. Tá bom, se você está dizendo que funciona, eu acredito que funciona. Só que a pergunta que eu faço é, qual a efetividade? Tá? Quantas passadas você precisa para ter o resultado de uma pasta de óxido de cromo, igual ao de uma pasta de óxido de cromo? Porque o povo da navalha, eles testam isso tudo. Eles testaram, inclusive, a pasta de óxido de cromo, que tem tamanho médio de partícula de meio micron, mas pode chegar aí até seus 10 microns e tal. O que acontece? Acontece que a pasta de óxido de cromo, o óxido de cromo, perdão, ele é uma partícula normalmente regular, tendendo ao esferoidal. Não é que todas sejam esferas, elas tendem ao formato esferoidal, e ela é friável, ela é fragmentável, e os fragmentos tendem a ficar regulares também. Aí você fala assim, Cabral, qual a implicação disso? Muito bem, o pessoal comparou navalhas acabadas em strop com óxido de cromo e com pasta diamantada, com partícula de diamante, às vezes de até 0,1 micron, ou seja, 5 vezes menores que a partícula média de óxido de cromo.
E ao usar a navalha para se barbear, o pessoal achou que o resultado das navalhas acabadas em óxido de cromo era mais suave do que as acabadas em partícula diamantada, mesmo a partícula diamantada tendo em média um diâmetro 5 vezes menor do que o da partícula de óxido de cromo. Por que isso? Porque a partícula diamantada, pela própria natureza cristalina do diamante, ela é uma partícula irregular com arestas vivas. Então, para o nosso mundo que nós estamos acostumados, a nossa mente não consegue perceber uma diferença. Como algo muito menor vai causar um arranhamento maior no aço, mas é o que ocorre a nível microscópico, porque mesmo a partícula sendo menor, ela sendo muito dura e com aresta viva, como é o caso do diamante, ela causa um sulco maior naquela borda extrema do fio do que uma partícula maior do que ela, mais arredondada, e que se você fizer mais pressão, ela se fratura e se arredonda rapidamente. Então, aí é que está. Mesmo o óxido de cromo tendo uma partícula relativamente maior, ela confere um polimento mais homogêneo e melhor daquela borda extrema do aço. Tá? Então, eu não posso dizer pela massa de polir, eu não posso dizer pelo sabonete, que também é abrasivo, eu não posso dizer pela pasta de dente, mas, por exemplo, a Polimax, que é a mesma produtora do Chrome Inox que eu uso, produz essa pasta aqui, que é uma pasta branca, que inclusive o nome é Chromopol, ou seja, a Chrome Inox indica essa pasta aqui para polimento de inox. E eu vou falar para vocês, ela funciona bem, mas funciona bem onde? Funciona bem na minha cuba da pia, que é inox, funciona bem no meu equipo, que é inox, até no meu instrumental, que é inox, para polir, em copos de inox, né, em jarras de inox. Ela funciona que é uma maravilha, dá um brilho que é maravilha. Mas essa aqui eu tive condição de comparar com a Chrome Inox. Por quê? Porque eu tenho as duas. Então eu carregava um strop com uma, usava a lana e depois testava. Para mim conseguir com a Chromopol o mesmo efeito que eu consigo com a Chrome Inox, que é essa barrinha verde aqui, tá? Eu levava 3 a 4 vezes mais passadas usando a Chromopol para chegar num resultado parecido com a Chrome Inox, que é essa barra verde, tá? Então, ambas dão polimento? Ambas dão polimento. Agora, a efetividade, a eficácia da Chrome Inox é muito superior à Chromopol. E eu estou falando do mesmo fabricante, é o mesmo fabricante das duas pastas, tá? É o mesmo fabricante, Polimax. Infelizmente, eu acho que a Polimax não produz mais a Chrome Inox. Numa loja aqui de Valadares de Abrasivo, há uns anos atrás, eu cheguei lá, tinha 4 ou 5 barrinhas da Chrome Inox. Eu comprei as 4 ou 5, porque eles tinham passado um período sem ela, e desde então não acho mais lá, tá? E já procurei na internet e não achei. Eu tenho essa aqui que está 0 km, tenho essa aqui que eu uso aqui no consultório, tenho uma guardada lá embaixo, um primo meu me catou ela, e tenho outra, acho que guardada aqui no consultório. Então eu vou usando aqui no consultório, tudo bem, então... Mas é isso. Agora, no mercado tem a pasta Jacaré Verde, tem a Dialux francesa, que dizem ser muito boa, tá? Mas eu estou mostrando isso, gente, porque muita gente fala, ah, mas e tal pasta? Gente, eu não posso falar pelas outras, porque eu não tenho, nunca testei. Ah, Cabral, eu uso massa de polir, estou satisfeito. Ótimo, continue usando. Então, a única pergunta que eu faço é, alguma vez você já comparou o resultado da sua massa de polir contra uma massa com óxido de cromo? Se você já comparou e achou que o resultado é o mesmo, você está mais do que certo em usar a sua massa de polir, seja ela qual for. Principalmente que já me disseram que, sei lá, meio quilo ou 1 quilo da massa de polir custa a mesma coisa ou pouco mais do que uma barra de óxido de cromo Jacaré, por exemplo. Então o custo aí é tudo bem. Mas para mim o que conta é a efetividade. E como eu estou mostrando aqui, e se me perguntarem qual é o abrasivo dessa Chromopol, eu não sei. A Chrome Inox não divulga.
Ela não me diz qual é o abrasivo que tem nessa pasta aqui. Eu sei que ele é bem menos eficiente que o óxido de cromo da Chrominox, tá? Então esse é um outro detalhe. Que mais que eu posso falar? Sim. Como eu estava dizendo, nos meus vídeos anteriores, eu recomendo que quem está começando a fiação, após a pedra, seja qual pedra for, use, se tiver, lógico, não é necessário, mas se a pessoa puder fazer um strop com pasta de óxido de cromo e usar, ela vai perceber uma melhora no fio. Cabral, eu fiz o strop, mas não usei a óxido de cromo, eu usei a massa de polir e percebi melhora. Você está satisfeito com isso? Continue com ela, não tem problema algum, tá? O importante é que você conseguiu uma melhora. Cabral, e você? Você usa o strop nos seus fios? Não. Eu uso o strop sim, por exemplo, para polir o desbaste de alívio, ou para polir a lâmina toda, quando eu faço um desgaste na lâmina toda e tal, eu uso o strop com o óxido de cromo para polir ou desbaste de alívio ou o corpo todo da lâmina. Ué, Cabral, você não usa strop com óxido de cromo nos seus fios? Não. Por que não, Cabral? Você tem medo de arredondar? Eu falei, não é isso. Como eu já mostrei aqui, se o strop for usado com correção técnica para o que eu acho que seja a correção técnica, não significa que seja na prática. Outras técnicas podem ser usadas e talvez o pessoal consiga o mesmo sucesso. Se for usado dessa forma, no mesmo ângulo, sem pressão e tal, você praticamente não corre risco de arredondar seu fio. Você vai melhorar a agudez, vai eliminar a rebarba, vai aumentar o polimento e tal. Mas eu, pessoalmente, eu prefiro os meus fios mais agressivos. E eu consigo fios que eu chamo agressivos, saído de uma haste cerâmica 1200 da Spyder, que equivaleria mais ou menos uma pedra aí, sei lá, 2.500, 3.000 no máximo, em termos de pedra King, Waterstone, seria mais ou menos isso. Eu prefiro esse fio. Então, nos meus fios de qualquer... talvez num canivete que eu tenho em 13C26, de vez em quando eu use dar umas 4 ou 5 passadas de cada lado num strop de couro, ou no caso desse aqui, EVA e couro, com óxido de cromo. Mas é o único caso e eu estou para falar que eu não faço isso há bem mais de 2 anos, 3 anos. Tá? Por quê? Porque realmente eu prefiro uma agressividade de fio maior. Aí muita gente agora está se lembrando de um cara famoso no YouTube, o Virtuovice, ou Virtuovice, como queiram, que eu conheço como Waco nos fóruns, né? Que é um japonês muito gente boa, ele é médico e tal, adora caçar e adora faca, e ele usa strop como? Aquela passada assim que você vê que o strop chega quase a chiar, né? Ele vai dando inúmeras passadas e apertando o máximo possível, e ele está satisfeito com o resultado que ele tem. Eu digo nós porque eu já participei de discussões com ele em fórum e tal, o pessoal mostrando foto de microscopia e tal, mas ele não, ele está satisfeito com aquilo que ele faz, ele está convicto que aquilo é o certo, e com certeza aquilo é o certo para ele, tá? Então, eu vou falar que ele está errado? Se for olhar do meu ponto de vista, para mim, ele está errado. Eu posso dizer categoricamente, absolutamente que ele está errado? De forma alguma. Se a experiência dele, para ele, é satisfatória, ótimo. No meu ponto de vista, o que ele faz, ele arredonda demais o fio. Mas ele acha que as facas dele cortam muito. Agora, uma vez ele mandou uma faca para alguém que na época era amigo dele, porque a faca estava quebrando muito o fio. E aí esse amigo constatou que a faca tinha sido um erro de têmpera, estava muito dura no fio, com um grão um pouco crescido. E ele devolveu a faca para ele usando o strop do jeito que ele achava que deveria usar. Ele comentou que ele nunca tinha usado uma faca tão afiada, que estava gostando muito do fio e o fio durando muito sem ter que retocar. Mas esse amigo usou o strop como eu estou falando que deveria ser usado.
mas o ACO continua usando daquele jeito, então tudo bem. Eu não estou falando que todo mundo tem que usar o strop guiado. Quem quer usar na mão, acha que está com um bom resultado, continua usando, gente, não tem problema nenhum. O que importa é a pessoa estar satisfeita com o resultado. Eu só sugeriria que em algum dia, quando a pessoa tiver com paciência, teste fazer com strop guiado. Ou seja, se o seu fio ou microfio está com 15 ou 20 graus, coloque o strop a 15, 20 graus, não coloque pressão e dê aí 10 passadas de cada lado só. Pronto. Dê 10 passadas de cada lado e compare o resultado que você obteve agora com o que você sempre obteve fazendo o strop do seu jeito. Se você achar que o seu jeito anterior te agrada mais, continue com ele, sem problema, tá? Então eu acho que era isso para esse vídeo. Caso os amigos tenham alguma dúvida, podem postar aí que eu, na medida do possível, sempre respondo. Agora, não adianta colocar, ó, Cabral, eu acho que você está errado e tal, porque, olha, gente, vai ser difícil alguém me convencer que eu estou errado, para o meu ponto de vista, porque a minha decisão é uma decisão de anos lendo sobre isso, vendo sobre isso e principalmente usando, tá? Então eu cheguei à conclusão que esse é o melhor para mim, para os meus usos e para o meu gosto pessoal. Cada um tem seu gosto, os usos são os mais variados para cada pessoa, então eu só estou mostrando aqui o que eu acho o certo para mim, o que é certo para mim. Não estou dizendo que isso é o certo, eu estou dizendo que isso é o certo para mim. Pode ser o certo para mim, pode ser o errado para outro, paciência. Agora, se alguém tiver alguma dúvida e tal, é só escrever. Agora, não adianta me escrever perguntando, Cabral, qual é o abrasivo da massa de polir número 4.859? Eu não faço ideia, gente, eu não tenho, eu não uso. Agora, não dá também para mim sair fazendo pesquisa para quem está interessado em usar aquilo. Está interessado em usar? Pesquise, tá? Eu posso afirmar que o abrasivo da Chrome Inox é óxido de cromo. O abrasivo da pasta jacaré verde é óxido de cromo. O abrasivo da Dialux verde francesa é óxido de cromo. Outra coisa, já vi muita gente comprando pó de óxido de zinco, óxido de cromo no Mercado Livre. Gente, isso não vai servir de nada para vocês. O que funciona quando a gente fala em óxido de cromo, a gente está se referindo a pasta que normalmente nem pasta ela vem em formato de barra, tá? Essa barra aqui, por exemplo, de óxido de cromo, ela carrega muito facilmente em qualquer superfície. O que é carregar? Ela se espalha e adere muito bem. Então olha aqui, eu não preciso aquecê-la nem nada disso, mesmo porque se eu aquecer ela vai deixar uma camada grossa, que assim que você começar a passar a lana, vai soltar aquele monte de raspa de óxido de cromo, aquilo vai ficar espalhando pela casa e isso não é legal, tá? Então essa Chrome Inox espalha muito bem. Já me disseram que a Dialux também espalha muito bem. E muitos amigos reclamam, ô Cabral, essa jacaré não espalha muito bem. Mas como eu estou mostrando, gente, o strop ele não precisa ficar verdinho igual um pano de sinuca, não. Você passou uma camada, tá vendo ali mais ou menos esverdeado, tá joia, vai funcionar, vai por mim, basta testar. Infelizmente, eu acho que não se acha mais para comprar a Chrome Inox, tá? Mas todo mundo tem essas duas outras opções, que é a Dialux, que pelo que me dizem é mais cara, né? E tem a pasta jacaré verde. Aí tem muita gente que quer usar também o chamado Rouge de Orives. O Rouge, né, que é o vermelho em francês, nada mais é, gente, que o abrasivo dele é óxido de ferro. Óxido de ferro é o nosso vulgo e boa ferrugem, tá? Funciona muito bem para metais de modo geral que são pouco resistentes à abrasão. Em navalha, normalmente navalha a gente está usando aí um aço carbono plano, ou quem usa navalha de aço inox, é aquele aço inox de baixo teor de carbono, baixo volume de carbonetos, então relativamente pouco resistente à abrasão. Em faca e canivete, enquanto a gente usar aços inox com essas características também, baixo volume de carbonetos, baixa concentração de carbono, provavelmente
provavelmente o RUJ vai funcionar, não tão eficientemente quanto o óxido de cromo. Apesar de que a partícula de óxido de ferro é quase tão diminuta quanto a de óxido de cromo, tá? Mas, por exemplo, se a gente começar a usar em metais como S30V e outros, que tem carbonetos, e muitos carbonetos, como carboneto de vanádio, tungstênio, molibdênio, nióbio, aí nenhuma delas vai ter a efetividade igual a do óxido de cromo. Quem pode ter efetividade igual ou maior? Pasta diamantada e pasta de bóron cúbico, tá? São as duas substâncias mais duras que tem, o diamante e o bóron cúbico, tá? E aí são pastas ou suspensão, é líquido, é uma suspensão com partículas bem miúdas, às vezes vem até discriminado, partícula de meio micron, 0,25 micron, 0,05 micron, tá? Então tem isso lá. Então essas são as opções, era isso que eu queria falar basicamente sobre strop, tá? E se alguém tiver uma dúvida, como eu já disse, é só colocar aí na área de comentários do vídeo e eu vou procurar responder. Então, era isso por enquanto. Mais uma vez, meu muito obrigado ao Carlos pelo presentão que ele me deu. Vai ser usado sim, viu, Carlos? Só não vai ser usado para os microfios. Vai ser usado para os desbastes de alívio, para as faces das lâminas. Ou até mesmo, uma coisa, só deixando claro, uma coisa que eu faço. Às vezes eu saio da pedra, se eu achar que tem uma rebarba, eu dou umas 2 ou 3 passadas no strop, com um strop angulado, tá, gente? E depois vou e dou mais 1 ou 2 passadas na pedra, para o meu fio estar acabado na pedra e livre de qualquer rebarba.